Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Meus irmãos e minhas irmãs, neste vídeo eu estarei falando sobre al-jinn, os gênios, outro tipo de criação diferente dos seres humanos e dos anjos. Allah Azza wa Jalla diz: "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Eu não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Ou seja, os gênios, como seres humanos, têm vontade própria, diferentemente dos anjos, que só fazem aquilo que são ordenados. Dentre os gênios, como dentre os seres humanos, existem aqueles que estão na obediência de Deus e aqueles que não estão na obediência de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os anjos e os gênios não são a mesma coisa. Os gênios são diferentes dos anjos por criação. No hadith da Aisha radiyallahu anha, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Ou seja, os anjos foram criados da luz, os gênios foram criados da labareda do fogo e o Adão foi criado daquilo em que já foi descrito sobre ele, como disse o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, os gênios são criados da labareda do fogo e os anjos foram criados da luz. Logo, Iblis, ou Azazel, ou então Lúcifer, que são os três nomes que nós conhecemos, sendo o nome correto para ser utilizado Iblis, não faz parte dos anjos, primeiramente porque os anjos foram criados da luz e os gênios foram criados da labareda do fogo. Os gênios têm vontade própria, os anjos não. Os anjos só fazem aquilo que são ordenados, jamais iriam contra a ordenação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os gênios existem entre nós. Eles nos veem e nós não os vemos. Allah Azza wa Jalla diz: "Innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum." Ou seja, ele com certeza os vê com os seus companheiros, com os seus asseclas, de onde vocês não os veem. Ou seja, eles vivem entre nós e nós não os vemos, estão ao nosso lado, são um companheiro, por exemplo, nessa caminhada da nossa vida, tentando nos desviar. Esses são aqueles que nós chamamos de quem? De shayatins, de demônios, pois interferem. Dentre os gênios existem aqueles que são muçulmanos, aqueles que são judeus, aqueles que são cristãos, aqueles que são ateus, aqueles que vão seguir qualquer outro caminho diferente daquilo que foi ordenado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, por Deus louvado seja, a sua submissão, seguindo o Islã como orientação ou seguindo qualquer outro caminho a qual eles sempre estarão também como seres humanos. Como disse anteriormente, entre os seres humanos existem aqueles que obedecem a Deus e aqueles que desobedecem a Deus. Entre os gênios existem aqueles que obedecem a Deus e aqueles que desobedecem a Deus. Esse nós conhecemos como shayatins, demônios, que estarão tentando desviar as pessoas do caminho da verdade. Lembrando que quem faz a ação errada é o ser humano. Ele pode ter sido desviado, cada um será cobrado daquilo em que fez no dia do juízo final. O demônio que influenciou será cobrado pela sua influência e o ser humano pela sua ação. Então cada um terá a sua responsabilidade. Os gênios não serão responsabilizados pelas ações dos seres humanos, mas sim por suas ações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos pensar que porque o gênio influencia as pessoas fazem coisas erradas e aí eles não precisam se arrepender. Pelo contrário, precisam se arrepender, como os próprios gênios, daqueles que são muçulmanos e daqueles que são o que? Descrentes. Anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ou seja, há dentre nós aqueles que são muçulmanos e aqueles que são desobedientes, aqueles que são descrentes, como eu disse, seguindo os caminhos em que desejam. Existem várias formas de djinns, de gênios. Existem aqueles que voam, obviamente nós não os vemos, eles nos veem. Existem aqueles que podem adquirir forma de cobras, cachorros pretos, seres humanos. Por exemplo, às vezes a pessoa vê alguém que morreu da sua família e ele acha que aquela pessoa é o seu parente, mas não o é.
aquele é um jinn, aquele é um gênio se passando pelo seu familiar para desviar o indivíduo do caminho de Deus. Aí as pessoas acham que ele vai informar de algo. Com certeza não. Aquele não é o parente ou a pessoa que morreu, mas sim um gênio se passando por ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tomem cuidado, porque muita gente acha que a pessoa morre e continua nesse mundo a sua alma. Não, a alma é retornada ao corpo quando a pessoa é colocada no túmulo. Então ele estará no que nós chamamos al-barzakh até o dia do juízo final, onde ele será ressuscitado. Então eles também podem estar se passando, por exemplo, quando eles vivem, pois eles vivem nas florestas, eles vivem nos desertos, eles vivem à beiras de lagos e rios, e as pessoas veem animais, seres que eles não conseguem explicar. Com certeza são os gênios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tomem cuidado com os gênios, pois eles estão à nossa espreita, nos veem, e os demônios tentarão nos influenciar para que possamos fazer ações erradas, como também podem possuir as pessoas. Isso pode acontecer, podem influenciar como possuir as pessoas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tomem cuidado, não ouçam os djinns, os gênios, os demônios, pois eles, quando falam qualquer assunto que ocorrerá, eles não têm conhecimento, senão muito pouco, e as pessoas acabam acreditando naquilo em que é falado por eles. Os demônios são seres que querem desviar os seres humanos, mas os djinns, são todos os grupos, sejam os demônios, sejam os muçulmanos, entre eles os cristãos, judeus, ateus e qualquer outro tipo de religião, eles também podem estar seguindo. Essa é a verdade sobre os djinns, os gênios. Qualquer pergunta ou dúvida, deixe aqui nos comentários ou entre em contato conosco através da nossa página do Facebook. Compartilhe com seus amigos e familiares para terem conhecimento do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.